Boa noite a todas e a todos. Vamos dar início à nossa sessão de estudos do livro A Fuga dos Monges Bom. Nós iniciamos sempre com uma prática de Guru Yoga e tomada de refúgio interno. É o momento para nos conectarmos com o momento presente, também para pedirmos as bênçãos dos Budas, dos mestres, da linhagem do bom, para que com essas bênçãos a gente tenha o melhor entendimento do texto e que a gente possa aproveitar também esta hora de estudos como uma prática para reconhecimento da nossa verdadeira natureza. A gente pede o apoio, as bênçãos, para que os mestres nos ajudem a nos reconhecer a nós mesmos como Budas. Essa é a prática de Guru Yoga, essa é a prática de refúgio interno. Então, a gente se conecta com o nosso corpo, tomando consciência da nossa postura, tomamos consciência do nosso ambiente, da nossa respiração. Nessa prática, nós estamos nos conectando especialmente com o grande mestre da tradição do Yogun Drumbon, Yongtse Tsen Rinpoche, em função do seu centenário, dos seus 100 anos. Essa prática, esse estudo é dedicado a ele. E nós estamos fazendo a prática de Guru Yoga, visualizando Yongtse Rinpoche como o nosso guru, como o nosso professor, como a representação de todos os Budas, como a união de todos os Budas, como a união de todas as qualidades iluminadas. Então nós visualizamos Yongtse Rinpoche à nossa frente e percebemos, imaginamos, visualizamos uma luz branca que vem da testa dele até a nossa cabeça, até o topo de nossa cabeça, chegando a nossa a coroa, ao chakra da nossa coroa, e nós recebemos por meio dessa luz branca a energia, o empoderamento, as bênçãos do corpo iluminado. Então nós rezamos, nós pedimos e nós nos abrimos para receber essas bênçãos como reconhecimento do nosso corpo como a própria iluminação, como corpo iluminado. Nós podemos aprofundar a nossa experiência conectando o nosso corpo com a quietude. A quietude é a base do movimento. A quietude, ela está na base de tudo que se move. A quietude, portanto, é indestrutível, porque mesmo aquilo que se move está contido na quietude. Então, os movimentos, eles surgem, permanecem e passam na quietude. A quietude, portanto, é imutável. E essa natureza imutável que é a verdadeira natureza do nosso próprio corpo. Como nós somos praticantes e temos um longo caminho pela frente, nós não conseguimos sustentar esse reconhecimento ou, ou mesmo ter um lapso desse reconhecimento. Então é por isso que nós pedimos as bênçãos, a ajuda dos nossos mestres, para que eles nos abençoem com a realização deles em nós. E nessa prática de Guru Yoga, essa bênção vem na forma dessa luz branca.
Nós podemos também nos abrir para receber no chakra de nossa garganta uma luz vermelha que vem da garganta de Ong Tsin Rinpoche, trazendo a energia, o empoderamento, as bênçãos da fala iluminada. Então, o que nós estamos querendo, o que nós estamos pedindo, é que os Budas, os mestres, representados em Ong Tsin Rinpoche, nos ajude a reconhecer em nossa fala a iluminação. E a qualidade dessa iluminação, da iluminação de nossa fala, a gente pode experienciar diretamente no silêncio. Nós estamos em silêncio, podemos nos conectar, descansar nesse silêncio. E assim como a quietude é a base do movimento, o silêncio é a base do som. Então, todo som, todo barulho, por mais incômodo que seja, ou por mais suave que seja, ele permanece, ele surge, permanece e passa na quietude. Todo som, nessa perspectiva, é igual, tem essa mesma natureza. A natureza cuja base é o silêncio. Então, esse silêncio também é indestrutível. Também é a verdadeira natureza de nossa própria fala. E as bênçãos que vêm do mestre, que vêm do guru, na forma dessa luz vermelha, nos ajuda a experienciar e a manter essa experiência. Por fim, nós podemos abrir o nosso coração, o chakra do nosso coração, para receber a energia, o empoderamento, as bênçãos da mente iluminada, que vem na forma de uma luz azul do coração de Aung San Rinpoche até o nosso coração, trazendo lucidez, trazendo clareza, trazendo calma, para que a gente possa perceber que todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, tudo que surge na nossa mente, surge em um espaço aberto, um espaço livre, onde todos os pensamentos surgem, permanecem e passam. Então, o espaço está na base da mente. A nossa própria mente é esse espaço, onde tudo surge, permanece e passa. Essa é a verdadeira natureza de nossa mente, a espaciosidade, essa base. E o que a gente pede nessa prática de Guru Yoga, para os mestres, para o nosso Guru, Yong Tsen Rinpoche, é que nos ajude a manter esse reconhecimento, a experienciar esse reconhecimento e a manter esse reconhecimento desse espaço que acolhe tudo, que é livre, que é aberto, que acolhe. A gente pode descansar, repousar com confiança nesse espaço. Então, com essas bênçãos, nós geramos a mente da iluminação, a mente bodhicitta, a mente que se compromete a realizar a natureza última de nossa fala, de nossa mente, do nosso corpo, em benefício dos seres. A gente se compromete
a buscar a iluminação para reduzir e acabar com o sofrimento de todos aqueles que sofrem, inclusive de nós mesmos, e para aumentar a nossa felicidade de todos os seres. Esse é o compromisso Bodhicitta, esse é o compromisso que nós assumimos agora, aqui, neste momento, quando iniciamos este ciclo de estudos, mais essa sessão. No último encontro, nós estávamos acompanhando a chegada do Santen e como é que se chama o nosso outro personagem? Deixa eu compartilhar aqui que eu já resgato. Sandia. O Sanjay, isso, do Santen e do Sanjay, obrigado. Não sei se foi o Felipe. Do Santen e do Sanjay a aquilo que os autores do livro estão chamando de Harvard do Tibete, que é um centro Gelupa de formação, fica em Lhasa, e eles então estão buscando ali serem aceitos nesse local, mas como nós vimos, nós terminamos de ver ali na semana passada, os Bonpos, eles não eram aceitos facilmente nos espaços budistas tradicionais. Essa história a gente já vem acompanhando desde o início do livro, né? Mas naquele momento isso ainda era mais forte. Então, eles passaram um tempo em um outro mosteiro, um mosteiro bom, e o capítulo, aliás, o trecho do capítulo que nós terminávamos, falava da, desse mosteiro especificamente, né? Deixa eu tentar encontrar o texto aqui, onde paramos aqui. Então, falava-se que era tão grande a reputação de Drepung, que é esse centro, que atraía monges da Mongólia, da China e de outras escolas do budismo tibetano, incluindo Nyingma, Kagyu e Sakya. Mas os Bonpos eram outro assunto. Monges budistas e Bon usavam vestes quase idênticas, então ninguém saberia que Santen e Sangye eram Bonpos ao entrarem pelo portão de Drepung. Contudo, nos escritórios administrativos, eles foram imediatamente reconhecidos como Bonpos e, ao mencionarem que vinham do Vale Charcó, onde o Bon é a religião predominante, eles foram identificados. Foi aí que nós terminamos. Santen e Sandie não foram os primeiros Bonpos a tentar entrar em Drepung. De vez em quando, Bonpos eram aceitos, mas eram poucos. Em muitos mosteiros budistas, o pedido de admissão teria sido recebido com incredulidade e provavelmente recusado. Mitos e equívocos sobre Bonpos eram comuns na comunidade budista, mas aquele era Drepung, famoso por seu eruditismo e abertura a estrangeiros e outras escolas budistas. Os dois Bonpos foram recebidos com civilidade e designados a um monge mongol, que os conduziu a um quarto decorado com tankas budistas. O monge mongol lhe serviu chá. Sentaram-se sobre almofadas no chão com as xícaras fumegantes nas mãos, enquanto ele começava a expor doutrinas budistas. Os dois Bonpos escutaram em silêncio até que, finalmente, o monge apontou para uma pequena estátua de Je Tsongkhapa, o monge do século XV e fundador da escola Gelug. Vocês acreditam nele? Santen e Sandie ficaram surpresos com a pergunta. Embora o Bon seja uma religião distinta, os monges Bon reverenciam tanto as divindades e líderes budistas quanto os próprios. Não conseguiam imaginar um tibetano que não o fizesse. Ignorante das complexidades da fé Bon e de suas muitas semelhanças com o budismo tibetano, o monge mongol talvez não soubesse que os Bonpos
também veneravam figuras budistas. Provavelmente achava que estava fazendo uma pergunta difícil, como se perguntasse a um cristão se acreditava nas profecias de Maomé. Isso é muito interessante. Nós praticantes aqui da Ling Mincha, praticantes do Bom, nós vemos os altares dos nossos professores, do Tenzin Wangyal Rinpoche e de outros, sempre tem uma imagem do Dalai Lama, né? E o Dalai Lama ele não é Bonpo, ele é budista. E, e a relação de muitos de nós, praticantes Bonpos, com Budas das linhagens budistas, como, por exemplo, Padmasambhava, ou mesmo o Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni não está na linhagem do bom como está na linhagem budista tradicional. Tem até a consideração do Buda Shakyamuni na geografia do bom, ou seja, na história do bom, como um aluno do Buda Tompa Sherab. Não sei se vocês sabem disso. Então, na história do Buda Tompa Sherab, que é o fundador do Bom, há quase 18 mil anos, há esse relato de que Shakyamuni foi um aluno do, do, do Tompa Sherab e que depois renasce na Índia para ensinar o budismo lá. Mas isso é a geografia, isso são histórias. O importante é que, como está colocado aqui no livro, os Bonpos não têm nenhuma dificuldade em se relacionar com outros Budas, com os Budas de outras linhagens, porque tal como a gente vem fazendo na nossa prática de Guru Yoga, por exemplo, a gente reconhece que os seres iluminados, os Budas, as Dakinis, os mestres, os seres iluminados, todos eles têm em comum as qualidades da iluminação. E as qualidades da iluminação são únicas. Elas se expressam individualmente em cada um, isso é verdade. Então, a iluminação se expressa em Tompa Sherab, a iluminação se expressa em Tsongkhapa, a iluminação se expressa em Guru Rinpoche, a iluminação se expressa em Sherab Chama, a iluminação se expressa nas taras, a iluminação se expressa no Yongtse Rinpoche, a iluminação se expressa no Dalai Lama, a iluminação se expressa individualmente em cada Buda, em cada ser realizado, mas todos eles têm em comum as qualidades iluminadas da compaixão ilimitada, da sabedoria ilimitada, da expressão da verdadeira natureza Buda. Então, é isso que nós aprendemos em nossa tradição, e especialmente no Dzogchen. Quando a gente está fazendo o Guru Yoga, a gente se conecta com a espaciosidade, com a quietude, com o silêncio, nós estamos nos conectando com essa base comum a toda manifestação, né? A toda iluminação. Tem um barulho aqui, que é a máquina de lavar, então peço desculpas. Espero que não esteja atrapalhando muito. Talvez esteja Não, atrapalhando mais ainda que a vocês. não está atrapalhando. Tá? Mas vocês ouvem? Percebem que tem barulho ao fundo? Não, Não? não, tá tranquilo. De qualquer modo, como nós vimos também, fazemos na prática de Guru Yoga, a base do barulho, a base do som, a base da fala é esse silêncio, né? Essa quietude, que é então a iluminação, a base da iluminação, que é comum a todos os Budas, a todos os mestres. Então, só reiterando que eu acho que essa passagem aqui é muito bonita, porque é óbvio que Santei e Sanjay reconhecem Tsongkhapa como um iluminado e não tem problema nenhum em se relacionar com eles, porque eles reconhecem que a natureza iluminada é comum a todos os seres realizados. Então eles responderam: sim, acreditamos nele, acreditamos em Tsongkhapa. Responderam os dois bombos. Com essa resposta,
o mongol os aceitou como seus alunos. Enquanto caminhavam até o quarto designado, perceberam que Drepung era uma cidade em si, com dezenas de vielas separando edifícios caiados de vários andares. Os monges localizaram seu dormitório de 6 andares de terra batida e subiram 5 lances de escada até um apartamento com um quarto apertado e uma minúscula cozinha com um pequeno fogão a lenha. Os monges eram segregados por região e o prédio era reservado aos monges de Amdo. Ali passaram horas diárias sobre colchões recheados de palhas, estudando textos e consumindo as caixas de macarrão chinês que não conseguiram vender. Embora estivessem eufóricos por terem sido aceitos em Drepung, Samten se incomodava com a falta de limpeza nos labirintos de corredores que conectavam os prédios. O chão estava cheio de lixo e não era varrido, bem diferente dos mosteiros de Âmido, impecavelmente limpos. Na narrativa, a gente percebe essas regularidades. Então, os autores eles estão chamando a atenção novamente para esse aspecto de Lhasa como que é a capital do Tibete, mas como um local que não é tão limpo, tal como era, por exemplo, a região de Âmbido. Os autores estão destacando alguma característica regional, eu não conheço o Tibete, muito menos as diferenças regionais ali, mas os autores têm a nossa credibilidade e eles estão enfatizando isso, né? Que em Lhasa ali é, a higiene não é o forte. Drepung abriu um novo mundo aos jovens monges. Conheceram colegas de todas as regiões do Tibete, da China e da Mongólia. Contatos que revelaram mais sobre o mundo além do Tibete. Aos poucos, tornaram-se fluentes no dialeto central tibetano. A tolerância acadêmica promovida em Drepung lhes permitia defender abertamente sua religião nos debates, um desafio que encaravam com entusiasmo sempre que surgia. Com a admissão veio também a aceitação social e respeito. O dia em Drepung começava com uma reunião de oração no Tsongchen Dunkan, um salão de assembleia de 4 andares com 1.800 metros quadrados, amplo o suficiente para 5.000 monges. Após o toque final de uma concha ritual, os monges reunidos nos degraus de pedra corriam para o salão em busca de um assento nas almofadas vermelhas, alinhadas em fileiras, sob colunas de madeiras envoltas em seda vermelha. Os altos dignatários, abades e lamas encarnados sentavam-se em lugares reservados diante dos altares. Na primeira vez que Samten e Sanjie entraram no Sochen do Khan, ficaram deslumbrados com a opulência da decoração, tão diferente dos pequenos mosteiros que conheciam em Amdo. A fresco, vividamente coloridos, cobriam as paredes e bandeiras com sílabas sagradas pintadas em caligrafia, junto a longas faixas de seda. E junto às longas faixas de seda pendiam das colunas e do teto. Os monges se voltavam para um trono dourado ladeado por altares com grandes lâmpadas de manteiga e oferendas de comida e bebida às divindades. O ar era tomado pelo cheiro de incenso e manteiga. Os monges entoavam preces, enquanto fiscais armados com bastões percorriam as fileiras, ocasionalmente dando leves pancadas em noviços indisciplinados. Após as orações, os monges iam para as aulas ou voltavam aos seus quartos para estudar. Todas as tardes, os estudantes eram obrigados a participar dos debates rituais.
Quem fosse pego matando aula era forçado a realizar tarefas pesadas de limpeza. Em Âmbito, Sampten e Sandier também haviam participado desses debates ritualizados, nos quais o monge senta-se no chão, enquanto o oponente fica de pé e bate a palma de uma mão contra a outra, em um gesto teatral direcionado ao rival sentado. Drepung abrigava tantos monges que Samten e Sandier achavam fácil faltar às aulas sem serem notados. Em alguns dias, eles pulavam os debates noturnos e tomavam chá com seus vizinhos, dois monges bons da mesma região de Âmbido. Fechavam as cortinas para que sua ausência passasse despercebida. Samten atravessava o labirinto de edifícios caiados de até 6 andares até um poço a algumas centenas de metros para buscar água para o chá. Onde seus vizinhos, monges, Kesang Darje, comprava manteiga fresca com os vendedores na entrada do mosteiro, e Sandier acendia o fogo no fogão. Quando Samten e Kesang retornavam de suas tarefas, Sandier preparava o chá com manteiga e eles passavam horas conversando. Um dos temas favoritos era fundar um novo mosteiro quando retornassem ao Vale de Charcot. Em uma distribuição de funções imaginada e que se provaria profética, Samten seria o disciplinador, Kesang o principal professor e Sandier o abade. Então aqui a gente tem um spoiler, de que eles então vão retornar para Charcot e vão fundar um mosteiro. O sonho de um mosteiro próprio levou cada um a se especializar em um campo que ajudaria a concretizar essa visão. Santen começou a estudar sânscrito, Sandier medicina e Kessan poesia. Havia menos de 300 mosteiros bons no Tibete, em contraste com os milhares de mosteiros budistas. Então, parecia razoável pensar que encontrariam uma comunidade bom sem atendimento que precisasse de um mosteiro. Em Drepung, os monges entraram no ritmo de aulas, estudos, rituais e contemplação, até o próximo festival anual de preces Molam Chemo, em Lhasa. A presença normalmente era obrigatória, mas como o clima em fevereiro estava ameno e claro, Samten e Sandier conseguiram permissão para permanecer no mosteiro e aproveitar o belo dia. Aproveitaram para fazer uma limpeza e Sandier notou que insetos haviam infestado uma almofada cheia de palha. Ele recolheu a palha e desceu 5 andares para descartá-la. Terminaram de limpar o quarto e estavam tomando chá quando Sandier subitamente se levantou e bateu nos joelhos. Onde está meu ouro? A família de Sandier lhe dera 3 peças de ouro para financiar seus estudos, mas ele havia esquecido que as escondera na almofada de palha. Seu ouro? Sim, meu ouro, onde está? Não faço ideia de onde está o seu ouro. Estava na palha. Ai, não, o que você fez? Correram para a área do descarte, onde Sandy havia jogado a palha, e procuraram freneticamente entre os resíduos. Depois de um tempo, Sandier aceitou a perda de suas economias com a atitude característica de um monge desdenhoso de posses materiais. Na verdade, não me importo nem um pouco, disse por fim a Santen. A família de Sandier era rica e poderia facilmente substituir o ouro, mas seu pedido por mais ajuda financeira não teve resposta. Agora, sem um centavo, Sandier mostrou-se também engenhoso. O encontro casual com uma família rica da aristocracia de Lhasa
revelou o valor de seu carisma e talento para a matemática. As famílias mais abastadas de Lhasa eram atraídas a Drepung por seu prestígio. O charme e a bondade de Sandier facilitaram seu contato com essas famílias endinheiradas, que frequentavam o mosteiro por devoção religiosa. Uma delas queria que seu filho aprendesse Kartse, um sistema astrológico de origem indiana usado para prever eclipses solares e lunares. Sandier se ofereceu com gentileza para ensinar. Não houve contrato, nem menção a pagamento, mas o jovem magricela, que passou a frequentar o dormitório no quinto andar, sempre trazia quantidades generosas de manteiga, de sampa, carne e vegetais. O ritmo de vida em Drepung foi interrompido em meados de 1958 com a chegada do cunhado de Sandier, Pao Chempo, e de seu filho adolescente, Kedup. Pao Chempo lutava contra os ocupantes chineses há quase 3 anos em Amdo. Seus combatentes haviam conquistado algumas vitórias iniciais, mantendo os chineses na defensiva ao atacar suas bases e emboscar comboios de suprimentos nas estradas estreitas das montanhas. Em resposta, os chineses enviaram tropas, veteranos endurecidos da Guerra da Coreia e cavaleiros mongóis treinados para operar na geografia hostil do Tibete. Aeronaves perseguiram os guerrilheiros impiedosamente, com bombas e metralhadoras. Muitos grupos de resistência foram eliminados ou se dispersaram em pequenas unidades com maior chance de escapar de seus perseguidores. A ofensiva chinesa empurrou Pao Chempo e outros combatentes tibetanos para o oeste, e pelo menos 2.000 estavam agora na capital. O grupo rebelde Kampa, conhecido como Kushi Kandruk, nome tradicional da região de Kan, estabeleceram uma base na área de Lhoka, ao sul de Lhasa, e criou um plano para que os combatentes deixassem a cidade em pequenos grupos, evitando chamar a atenção dos chineses. Pao Chempo pretendia se juntar ao Kushi Kandruk. Sabia que enfrentaria lutas difíceis e queria que o filho estivesse seguro. Sandier se ofereceu para cuidar de Kedup até que pudesse se reunir novamente com o pai. A agitação e a insatisfação com a ocupação chinesa se espalhavam por Lhasa, mas ainda não haviam afetado as rotinas que Sanjie e Santen haviam estabelecido em Drepung. Parte dessa rotina envolvia levar sua cevada crua para ser moída em um moinho de uma vila próxima. A primeira ida ao moinho abriu seus olhos para uma pobreza tão repugnante quanto a dos inúmeros mendigos de Lhasa. Os dois monges se aproximaram de algumas pequenas casas de pedras agrupadas próximas a um imenso complexo murado, onde vivia o senhor feudal da Vila do Moinho. Um dos moradores moeu a cevada para eles e os convidou a entrar em sua casa. O chão estava coberto de lixo e as paredes manchadas. Ofereceram-lhes manteiga, ofereceram-lhes chá sem manteiga, e o anfitrião disse que nunca havia provado manteiga. Os monges ficaram incrédulos. Deram-lhe um pouco, mas ainda assim custavam acreditar que ele nunca tivesse provado algo tão comum na dieta tibetana. Então, os narradores seguem mostrando esse contraste, né, de extrema pobreza que havia no Tibete, especialmente em Lhasa. Não só pobreza, mas desigualdade, porque por um lado tinha as famílias muito ricas, aristocráticas, e por outro lado, camponeses que eram servos de senhores feudais que nunca sequer haviam provado manteiga.
Os monges ficaram abalados com a sujeira e o estado de abandono das casas e com as roupas esfarrapadas e sujas dos habitantes. Presenciaram uma privação profunda, desconhecida nas províncias rurais de Âmbido e Cam. Em Âmbido, até as famílias mais pobres tinham um pequeno pedaço de terra e alguns animais. Mas no Tibete Central, milhares de tibetanos sem terras trabalhavam em extrema pobreza dentro de um sistema feudal que servia famílias proprietárias, mosteiros e órgãos do governo. O encontro com o trabalhador do moinho revelou aos monges a profundidade da pobreza na sociedade tibetana, um sistema social de séculos que os chineses pretendiam desmantelar. Que havia necessidade de mudar algo, isso está bem claro, né? Agora, os métodos que os chineses utilizaram, isso sem dúvida, não foram adequados. Promessas quebradas. Vamos seguir mais um pouquinho? Começar esse capítulo novo? Acho que dá, né? Vamos aqui um pouquinho então, para a gente ter o gostinho desse oitavo capítulo, Promessas Quebradas. No mosteiro de Menri, Tenzin Nanda. Agora voltamos então lá para o mosteiro Menri e voltamos para o Tenzin Nandak, o Yongtse Rinpoche. No mosteiro de Menri, Tenzin Nandak mergulhou nos estudos, determinado a dominar todos os conceitos e ensinamentos. Seu aprendizado anterior com Gangro Rinpoche na caverna do mestre lhe dera uma enorme vantagem sobre os demais estudantes. Temos que lembrar isso. Nos capítulos anteriores, nós vimos os anos todos que o Tenzin Nandak passou com o Gangro Rinpoche, que é esse mestre que vivia na caverna, numa caverna distante, perto de um lago, um lugar muito inacessível, com muita neve. E esse Gangro Rinpoche deu a ele a missão de continuar estudando e depois transmitir os ensinamentos que ele havia aprendido. Ele concentrou-se em aprimorar e aprofundar sua prática dos três caminhos para a iluminação: o Sutra, o Tantra e o Dzogchen. Cada técnica de meditação é um método de treinamento da mente em calma e paz, de domesticar os pensamentos discordantes que sobrecarregam a vida cotidiana. Uma boa forma de definir a meditação. Né? Meditação é um treinamento da nossa mente para nos tornarmos mais calmos e pacíficos, para que a gente possa, nessa tranquilidade, nessa paz, reconhecer e expressar nossas qualidades iluminadas. Tenzin ouvia seus professores, lia e memorizava textos. Passava tempo em contemplação para compreender os textos e, em seguida, horas de meditação. Ele continuava a aperfeiçoar o coração aberto e a mente clara que resulta desse treinamento. Então é isso, quando nós praticamos para isso, para que o nosso coração fique aberto, mais amoroso, mais compassivo, mais acolhedor e a nossa mente fique mais clara, mais lúcida. Abrir o coração e deixar a mente clara, esse é o objetivo da meditação. Tenzin aprendeu os ensinamentos com tanta profundidade que, após obter seu grau de Geshe em 1952, o ano do dragão de água, aos 27 anos de idade, ele foi rapidamente elevado à posição de Lopon, ou chefe de instrução, tornando-se um dos mais altos oficiais do bom. Então veja só, em 1952, Yongtse Rinpoche, ele já havia chegado a um dos mais altos cargos institucionais no bom, que é o de Lopon, ou chefe de instrução. Em sua ordenação como monge noviço, ele havia assumido 25 votos que regiam comportamento, incluindo votos de veracidade, ou seja, de dizer a verdade, de caridade e de não violência. Mas em sua
entronização como Lompon, o 31º abade de Menri homenageou Tenzin, administrando-lhe um segundo e mais elevado conjunto de 253 votos, que incluíam restrições quanto ao vestuário, ao tratamento justo aos outros e conduta correta. Quem fala bastante desses votos é o Geshe-dema. Ele sempre está reforçando como os monges acabam assumindo muitos votos, votos das diversas formas. Então, inicialmente ele assumiu 25 votos, quando ele se tornou Geshe noviço, monge noviço, e depois, quando ele subiu para Lopon, ele tomou 253 votos. Pouco tempo depois, o abade partiu para uma longa viagem, deixando Tenzin no comando de Menri. Então, ele já assumiu o comando de Menri, ainda muito jovem. Como um mosteiro bom preeminente, Menri contava com 250 mosteiros filiados espalhados pelo Tibete, bem como na Índia, China, Butão, Sikkim, Nepal e Mongólia. Então, o mosteiro Menri é o mosteiro mãe, também chamado de mosteiro mãe, porque ele é, é responsável espiritualmente, culturalmente, educacionalmente, naquela época, por 200 outros 50 mosteiros. Hoje eu não saberia dizer quantos tem, mas são muitos, né? O mosteiro Menri, com 450 anos de idade, cujo nome se traduz como Montanha da Medicina, tanto que uma das práticas principais até hoje do mosteiro Menri é a prática do Drupchen, do Buda da Medicina, foi construído no alto do monte Sharipoa, acima do vale do rio Tobidial. O Tobidial alimenta um corredor de verde exuberante que se serpenteia entre montanhas marrons e sem árvores, antes de unir ao Yarlung Tsangpo. Segundo a tradição, o fundador do Bom, Tompa Shenrab, deixou uma pegada em uma rocha na montanha, dizendo a um jovem discípulo: Menino, no futuro, seu mosteiro estará aqui. Então, essa ideia de Budas que deixam pegadas está em várias tradições do budismo, especialmente do budismo tibetano. Né? Em toda a escola tem essa essa tradição da pegada do Buda, que é uma marca concreta de sua passagem na Terra. Eu acho que nós podemos é, terminar por aqui com essa frase, então, de Tompa Sherab, onde ele diz que ali haverá o futuro mosteiro. E depois nós continuamos a conhecer mais um pouquinho do Menri e também de como Yongtse Rinpoche vai, a partir dali, se tornar um dos mais influentes monges do bom. Terminamos aqui em 27 de maio. Então é isso. Alguém teria alguma contribuição, alguma dúvida, algum comentário? Estamos aprendendo, né? Então acho que podemos. Diga, Cida. É interessante, porque é uma cultura, hábitos, costumes bem desconhecidos de nós, né? E aí, nos colocar dentro desse contexto auxilia bem, né? Auxilia bastante a nos fortalecer na busca dos ensinamentos, das práticas, né?
É muito interessante, muito bom. O contexto é É, muito importante, né? ajuda a criar uma interdependência com a cultura, com a história, com os mestres. É, eu também tenho achado bastante rico e acho que tem ajudado bastante a prática como um todo. Então, podemos fazer a dedicação com o mantra de longa vida que nós estamos dedicando ao Yongtse Rinpoche. Nós podemos também dedicar esse mantra para todos os seres que estão precisando de saúde, energia, força vital. É o mantra de Tezoan Rigdzin. Felipe pode compartilhar, por favor? Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro aga mula tinam vado moye tse ne za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za. Sodro gamula dinamavado moye tse Sodrum agaramula dinamavado moye tse Sodro gamula dinamavado moye tse Sodrum agaramula dinamavado moye tse Sodro gamula dinamavado moye tse Sodrum agaramula dinamavado moye tse Sodro gamula dinamavado moye tse Sodrum agaramula dinamavado moye tse Sodro gamula dinamavado moye tse Sodrum agaramula dinamavado moye tse Sodro gamula dinamavado moye tse Então é isso, gratidão, amigas e amigos. Em alguns minutinhos teremos a nossa prática de Cho. Obrigada. Obrigado a todos e a todas. Muito Um obrigada. abraço. Obrigada a Obrigada vocês, pela Elza. boa companhia. Um abraço.